Nós vamos respirando uma boa noite a todos, que seja uma noite de muita luz, de muita fraternidade, e que possamos nesse instante, através da nossa respiração, acalmando o nosso pensar, acalmando o nosso sentir, e buscando a sintonia com o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas que segura nas nossas mãos. E nós vamos assim, sentindo essa energia. E vamos pedindo, convidando os nossos amigos guardiões, toda essa espiritualidade amiga, para adentrar o nosso lar ou o local onde estamos, com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, fazendo uma verdadeira asepsia, retirando formas, pensamentos, os sentimentos de medo, de insegurança, de tristeza, de ansiedade. Nós vamos sentindo toda a energia, como se a gente carregasse um peso nas nossas costas sendo aliviado, o nosso corpo, os nossos ombros. Se tivermos com alguma dor no nosso corpo, dor de cabeça, nas pernas, no abdômen, a gente também vai sentindo toda essa calma, essa serenidade. E nesse instante, esses amigos queridos vão pedindo para que nós possamos descruzar os nossos braços, as nossas pernas, nos abrirmos à espiritualidade maior, para que esse pensamento seja de luz, de amor, de fé, e que possamos nesse instante recebermos um passe de harmonização, limpando nossos pensamentos, aliviando todo o nosso cérebro, aliviando o nosso cardíaco, aliviando as nossas emoções, principalmente as contrariedades, as mágoas, as tristezas, aliviando o nosso gástrico, os sentimentos que ali ficam guardados. E nós vamos sendo envolvidos num violeta que vai transmutando toda essa energia, num verde mata, vamos mentalizando um azul claro a nos envolver, um rosa, um, um verde claro, um azul, um amarelo bem clarinho e um lilás. E nesse instante, sentindo toda essa harmonização, os guardiões com muitas tochas no ambiente em que estamos, nós vamos pedindo a proteção na porta de entrada do nosso lar, em torno do quarteirão, para que assim possamos buscar a sintonia com o Hospital Santa Cruz, com a sala do Pingo de Luz, essa sala iluminada, onde ali se encontram todos os nossos mentores e o nosso dirigente, Ruiz. Nós sentimos essa luz, esse amparo, e somos levados até Maria, nossa Mãe do Amor, que nos acolhe, nos fortalece e nos leva à presença de Jesus, o nosso Mestre.
Jesus nos olha nos nossos olhos, segura em nossas mãos e nos abençoa. Em bênçãos de fé, de esperança e de harmonia. De mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom desta vida, essa oportunidade bendita de aprendizado, esse aprendizado diário, de estarmos todos unidos nesta noite, para nos acolhermos, nos fortalecermos no bem, no amor e na esperança. E nesse instante, com a gratidão em nosso coração, em nossa mente, nós dizemos o Pai Nosso, e que ele possa vir em forma de muita energia positiva, uma energia multicolorida que vai envolver toda a Terra e todos os lugares onde há muita necessidade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que nessa noite possamos estarmos juntos nessa sala iluminada do acolhimento de amor com todos os guardiões, com toda essa espiritualidade amiga, com muito violeta, com muito verde-mata, com muito azul e lilás na nossa sala. E que a sala de radiações possa estar repleta de energia da natureza, muita energia das flores, das gérberas, dos girassóis, do amor perfeito, das rosas de Maria. E que essa energia possa tocar o coração de cada médium. Que essa sala seja totalmente iluminada, fortalecida pelos nossos mentores, pelo nosso mentor Luiz, e que possamos trabalharmos com todo o equilíbrio e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Sim. Bom encontro para vocês. Você também. Obrigado. Bom trabalho. Vamos lá? Então, estão todos bem? Todo mundo bem. pensou na página da semana passada? Flores ou lixo? Porque hoje é a continuação. Ah, E eu achei fantástico o texto de hoje. Fantástico. A luz vem da escuridão. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Gustav Jung. É provável que da leitura do capítulo anterior tenha surgido uma pergunta: o que eu faço com o lixo que carrego dentro de mim? A ignorância ou a repressão da nossa sombra nunca foram a melhor solução, pois o lixo continua existindo. Nossas tendências negativas continuam pulsando e influenciando o nosso comportamento, apesar de negá-las ou reprimi-las. A solução proposta pela espiritualidade é a do autoconhecimento. E aqui eles falam da pergunta 103... Espera só um pouquinho. Da pergunta do Livro dos Espíritos, 919. É assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É isso que diz o Livro dos Espíritos.
Aí ele vem assim, referendada posteriormente pela psicologia. Então, assim, o Livro dos Espíritos, desde aquela época, sempre pediu o autoconhecimento. E aí veio a psicologia e falou a mesma coisa. No dizer do psiquiatra Jung, a iluminação depende do quanto nos tornamos conscientes da nossa escuridão, isto é, da nossa sombra, aquele conteúdo inaceitável que tentamos evitar a todo custo, mas que não se aparta de nós e muitas vezes nos controla. Torna-se consciente da própria escuridão, se conhecer lá no fundo da alma. Não é saber que sou por fora, minhas personas, mas conhecer quem sou por dentro. Teremos uma resistência a nos depararmos com aspectos desagradáveis do nosso eu inferior. É muito provável que nos vejamos egoístas, orgulhosos, mesquinhos, agressivos, ciumentos, invejosos e, naturalmente, tenderemos a negar ou nos afastar deste olhar. Quem sabe também uma sensação de culpa nos acometerá. O objetivo, porém, de conhecer a nossa escuridão não é de nos culparmos e nos deprimirmos. Deseja-se apenas o reconhecimento de que os nossos aspectos inferiores nada mais são de que zonas de que o amor se ausentou e de que o ego, então, como mecanismo de defesa, se apoderou para nos proteger das próprias carências. O ciúmes, por exemplo, pode ser visto como um defeito, porém, antes de tudo, é apenas um sintoma de insegurança pela falta de amor por si mesmo. Não adianta combater o ciúmes reprimindo-o, se não olharmos para a causa de nosso sintoma, que é a deficiência do amor próprio. Somente assim poderemos curar verdadeiramente as nossas feridas interiores. Por isso, a sombra não deve ser combatida. Antes, precisa ser conhecida, ouvida e atendida. E mergulhando na sombra que vamos encontrar a nossa luz. E aí? Jung é bem direto. Ele não tem meias palavras. Então, vamos lá? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A gente precisa. Nós conhecemos a nossa escuridão, nós conhecemos as nossas sombras. Eu acho que sim. O que mais? Só a Solange? Só a Solange conhece? Hoje eu reconheço mais do que antes. Hoje, antes eu via os meus defeitos, mas eu fazia de conta que não via. Tá, então vamos Não mudar era a pergunta. Vamos melhorar. O que eu faço com o lixo que carrego dentro de mim? Não dá para colocar debaixo do tapete. A gente até pode, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar. Dói falar sobre isso? Incomoda? O que traz? O que tá? Por que tanto silêncio? Não, me incomoda. Eu particularmente, eu sei assim do que eu já fui, como fui, como ele fala mesmo. Não é questão de arrependimento. Hoje eu enxergo muitos dos meus defeitos que naquela ocasião enxergava também, mas estava tudo certo, era aquilo mesmo. Hoje eu vejo o quanto errado estava e estou trabalhando em todos os meus defeitos, mas não estou pondo debaixo do tapete, não. Estou Mas trabalhando. assim, assim, tudo bem, você está reconhecendo, mas você enxerga isso como uma sombra?
uma sombra assim, um lado negativo, não assim, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu errei, mas a gente não encontra, a gente não acha que seja uma sombra. E se a gente não acha que é uma sombra, a gente acha que é tipo assim, ah, eu estou errando, mas a sombra está lá dentro de nós. Ela tem uma ressonância ali, ela vai batendo, entendeu? Às vezes, às vezes quando vem algum pensamento de coisas que eu fiz lá atrás, me emociono, né? Porque eu fiz, mas é aquela coisa, né? Foi aquele tempo, eu não estava pronta. E aí fala, não, foi aquela época, passou, você já não está naquele estágio, então eu procuro, estou procurando trabalhar essas coisas do meu passado, estou procurando, me conheço e estou buscando não pôr debaixo do tapete, trabalhar. E aí a pergunta para todos: o que eu faço com o lixo que carrego dentro de mim? A gente tenta reciclar, melhorar, porque às vezes não dá para mudar tudo. Tem que Eu ser acho aos poucos. interessante, aos pouquinhos, né? Ó, Eu concordo com a Silviane também, eu acho. Algumas coisas a gente já até conhece, já até sabe que tem, mas outras a gente vai descobrindo e tem mais dificuldade também para reconhecer, é mais doído. Algumas É, coisas a gente, né, fica mais triste, mas é o nosso trabalho agora, né? Mas não é fácil, não. acho que é esses que ficam no, tipo, nossa sombra, né? Ficam como uma sombra, porque a gente sabe É. que Às vezes até a tá gente acha que já melhorou, mas errado. já vem uma outra prova para mostrar que a gente não andou nada, que está no mesmo lugar. antigamente, ninguém tinha pensado na sombra. Não, Não. antigamente não, a gente sabia que tinha defeito. Sim. E olha que eu já li Jung, mas eu nunca É, tinha me refletido né, profundamente. defeito, mas defeito todo mundo tem, então a gente ficava confortável no nosso pedaço. Mas a gente continua tendo defeito, a gente Sempre, continua é tendo lógico. sombra. É, É, A sombra é uma coisa, o defeito. então, a gente sabia que tinha sombras, né, então vamos melhorar a resposta. A gente, Mas a gente também não fazia nada para modificar, e se fazia também não prestava muita atenção. a gente vivia numa ilusão que a gente realmente estava num. A gente, vamos lá, vamos usar as princesas. A gente era uma princesa realmente? Hum, não, mas Não. A que Solange fazia nunca se parte. sentiu princesa. Mas eu estou falando assim, num conto de fadas, porque assim, ó. Ah, eu tenho defeitos, mas os meus defeitos estão lá, vamos seguir um raciocínio, né? É isso que a Tá, gente está ali. São as respostas que vocês estão me dando. certo. Aí, assim, eu não tenho sombra, né? Eu não tenho sombra. Então, assim, a vida era o quê? A vida era cor-de-rosa? Não, nunca Não, foi cor-de-rosa. Não, quando mas eu acho que a falo gente não assim, se a vida era enfrentava. cor-de-rosa, gente, eu não estou fazendo nenhuma agressão. Eu estou querendo Não, dizer assim, a gente enxergava o quê? Que tudo que acontecia de errado conosco estava na responsabilidade do outro? É, mais ou menos. por aí, sim, é isso. Eu É acho que isso. sim, Silviane. Sabe? Eu sou infeliz porque o outro me fez infeliz. É, Ah, as coisas não saem do jeito que eu quero porque o outro foi. Então, assim, você concorda que a gente vivia num mundo cor-de-rosa? é, com Né? certeza. Sim, Pensando né? Porque assim, assim, pode ó, ser. a gente Tá não certo. aceitava, a gente não parava para ver o por que que eu tô com problema de relacionamento? O que que tá acontecendo? É, Não, o é. problema de relacionamento é porque ele é impaciente comigo, olha, porque a minha mãe me ensinou tal coisa, não, porque É isso aí. É, a gente terceirizava, sempre tinha uma É, desculpa. é isso mesmo. A culpa é que sempre ninguém era do tinha outro. pego. Como é que é, Solange? A culpa sempre era do outro. Eu sempre fui uma santa do pau oco. Então, assim, a culpa
culpa era do outro A e eu gente não... se achava eu boazinha, não... né? Ó, então, É. assim, a culpa é minha, eu boto em quem é bem entendo, né? Nossa, essa frase é terrível, mas tá tudo certo. Como é que é? Eu não tenho defeitos, eu não cometo erros, eu cometo equívocos, Eu me né? Eu estou engano. numa superioridade que eu cometo equívocos, imagina. Defeito, erros, imagina. Também. Aí, né, É. se encontrasse o doutor Inácio, encontrasse o Jung, ia ter uma surpresa, né? Porque a conversa ia ser totalmente diferente, né? Ia tomar um choque, né? Se desencarnasse naquela época, fosse para o plano espiritual, porque ia achar que estava no mundo rosa, estava tudo lindo, a culpa era do outro, né? Eu sou a coitada que encarnei com um monte de gente que faz um monte de mal para mim, né? Eu não estou sendo sarcástica, mas se a gente for analisar friamente, é isso, né? A gente ia chegar lá e ia falar assim, meu Deus, fazer que nem o doutor Rinaldo se faz. Ia Assim, falar que estava no lugar meu errado. Deus. Como é que é, Silviane? Ia falar que nos levaram para o lugar errado, que a gente não era uma pessoa bem melhor. Né? Não Por que devia é estar. que eu não tô, por que eu não estou no nosso lar? É, eu não estou em outro lugar melhor. Se eu sou tão boa, era tão boazinha, era tão. Eu Fazia devia tudo estar no certo. nosso lar. E aí, de repente, a gente veio começamos a puxar esse fator do autoconhecimento e a gente começou a ver o quê? Que a gente tem Não um é monte de coisa cor-de-rosa. para arrumar. Ó, o mundo não é cor-de-rosa, vamos Que a pontuando. gente tem um monte de coisa. Ó, quando a gente fala assim, eu tenho muita coisa para arrumar. O que É, que a gente está fazendo? A gente tem muita coisa para arrumar. A gente tem coisas para arrumar de encarnações em cima de encarnações. Mas a gente joga um problema enorme, lá para sabe? frente. Na Lá para frente. frente. Tá? É, Porque um dia eu chego lá. Um dia eu chego vamos lá. carregar aquilo que dá. Aquilo É. que dá. Se a gente passou uma vida inteira, vamos lá, 40, 50, 60 anos, achando que a gente está vivendo no mundo rosa, que o problema era o Agora, outro. agora não dá para fazer tudo de uma vez. Mas tem que fazer Não. alguma coisa. E esse fazer alguma coisa eu consigo compreender que eu não vivo no mundo rosa? Sim. Solange, eu já sei que você vai Ah, me dizer que você nunca viveu no mundo rosa, que tu eras, como que é? Fiona. Eu já sei disso, eu já sei. Tu era Fiona, porque tu tocava fogo. Tu tocava fogo. Já sei. Mas vamos lá. Vamos tentar entender um pouco o porquê que incomoda tanto falar sobre isso, falar dessas sombras. aqui ninguém quer falar das sombras da gente, né? De nós mesmos. Se expor assim, não sei. Pensa no livro que a gente estudou, Estou lá, pensando. a Tribuna da Humildade. O que que eles Então, é falavam? isso aí, a falta de humildade. O que que eles falavam? Eu tenho, é isso aí. Eles Eu contavam sobre o tenho, quê? Sobre eu me aquilo que não sinto, tinha dado certo, mas sobre as dores, sobre como passar por isso, porque quando a gente tem uma dor, a gente tem uma sombra. Porque se a gente não tivesse a dor, a gente não tinha sombra, estava tudo certo. como é que é? Repete, por favor. Se a gente não tivesse, né? Uma dor, a gente não tinha uma sombra. Por que que dói na gente? Porque a gente tem a sombra ali. Por que que dói? Porque está batendo aonde? Está batendo no ego. Está batendo no quê? Eu não sou perfeita. Então é o ego. No orgulho, né? É. É, E quando a gente vai para a tribuna da humildade, o que que a gente fala? A gente fala de a gente mesmo. é. A gente fala das nossas sombras. A gente fala da gente, daquilo que a gente sente. Mas vão usar contra mim. Ah, Conversa com Deus. Conversa com Maria, conversa com Jesus.
Ah, eles não vão usar contra você. Mas eu sempre tenho uma fala. Eu vou falar, se eles fizerem, alguém fizer alguma coisa, já não sou eu que vou responder, é a pessoa. Porque eu estou me abrindo, mas a pessoa é que vai responder por isso. Eu penso assim, entendeu? Mas aquilo que dói, aquilo que está ali, por que que está ali? Por que que dói? Essa é a pergunta. O que que eu gostaria que fosse, né? E é aí onde que ele fala, o que que nós estamos fazendo com o lixo? Porque esse é o lixo. O que que a gente está fazendo? A gente está colocando embaixo do tapete ou a gente está tirando para fazer uma limpeza e está ali, ó. Vamos lá, vamos conversar, vamos se olhar, vamos crescer. Tirando aos pouquinhos. A gente varre um pouquinho, recolhe, aí depois deixa mais outro pouquinho para amanhã, porque não dá para fazer toda a limpeza hoje. Recicla uma parte, deixa a outra de baixo, tapete. Outra... Vamos lá. Hoje está todo mundo sério. Pois o lixo continua existindo, ó. A ignorância ou a repressão da nossa sombra nunca foram a melhor solução, pois o lixo continua existindo. Nossas tendências negativas continuam pulsando e influenciando o nosso comportamento, apesar de negá-las ou reprimi-las. Ou a gente nega ou a gente reprime. Mas a gente não vai para o enfrentamento. A gente nega. Não, não está acontecendo. A gente reprime, eu vou reprimir, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu vou para o controle. Pega um dia que não está dando nada certo, o controle foi embora. Não é verdade? É verdade. Sim. Ó, é só o exemplo que, assim, pelo amor de Deus, não vamos falar de política, né? Mas o fator que todo mundo fala, virou meme, virou tudo que tinha direito. A cadeirada é o quê? É a sombra, a cadeira lá voando no outro, é a É o sombra que descontrole, está né? ali, é a sombra que está ali e está o quê? No controle, no O controle. controle. Estava no controle, mas ele se descontrolou, Perdeu o controle, perdeu o controle. é a cadeira, é o tamanco. São as É. vontades que a gente tem. Então, é a sombra? É a sombra. Aí onde que eu falo? Agressividade nunca, nunca vai dar certo. Mas quem é aquele que não sente vontade? Num dia pressionado ali nas tampas, com tudo, com um nível de pressão enorme. Quem nunca sentiu vontade? Essa é a sombra. Aí a pessoa, não, sinto não. Sou pleno, imagino, me sento, faço uma oração. Não que fazer uma oração não vai ajudar, mas vai equilibrar? Vai conseguir? Não estou falando para ir lá pegar a cadeira e jogar, não é isso. Sim. Mas é esse o reconhecer, né? A gente tem ainda esse fator, mas a gente reconhece? Como é que é? A gente pode dizer que a gente reconhece, mas finge que não? Então, você, como que se diz? Você nega. É. Se você reconhece e você não assume, você está negando. Está negando, então. É aquela coisa, estou botando debaixo do tapete. Eu sei que eu tenho, vai por debaixo do tapete, eu não vou resolver. Esse fica para a próxima, né? Ô, Valéria, mas isso Oi. não seria. Oi. Isso não seria, assim, entre aspas, talvez, um sentimento inerente a nós que estamos encarnados? Tudo bem, porque a gente tem que trabalhar isso. Mas não é um sentimento inerente, ter essas sombras? As sombras, sim, mas a gente pode buscar para conhecer. Certo. A Isso gente tem, todos nós temos,
Mas e aí, nós queremos conhecer a nossa sombra, a gente quer trabalhar com ela, ou a gente quer continuar vivendo nesse mundo do País da Maravilha, que nada, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo é azul, rosa, cor de lilás, tá tudo lindo e maravilhoso. Tá, mas eu quero entender uma coisa. A hora que eu reconheço isso, reconheço mesmo, não estou falando da boca para fora, eu não teria mais esse sentimento desta sombra, é isso que acontece? Não, eu começo a trabalhar, né? Eu começo a puxar isso dentro de mim para saber por que que eu tenho. Então, mas aí esse sentimento ao longo do tempo e do trabalho seria uma forma de você não tê-los mais? Você vai trabalhando e você vai compreendendo o porquê. Se você trabalha e consegue compreender, isso daí vai melhorar. Esse ter ou não ter vai depender de quanto você vai se dedicar para você entender isso dentro de você. A gente fala, às vezes a gente trabalha muito no controle. Talvez o Uhum, início seja eu vou controlar, eu vou começar, eu já não estou negando, mas eu vou começar a controlar para depois se tornar uma transformação, entendi. né? Então, Uhum. assim, uma das coisas, vou dar o meu próprio exemplo, né? Quando eu trabalhava na casa presencial, quando me colocaram um apelido de docinho, né, por causa das meninas superpoderosas, e não era, era porque e todo mundo falava que eu era terrível, Ah, aquilo eu me achava que doeu. era porque os seus doces são uma delícia. Não, não, era por causa que todo mundo falava que eu era terrível. Aquilo me doeu, porque eu falei assim, nossa, eu paro para escutar todo mundo, né? E todo mundo me vê como, né? Assim, eu me senti assim, nossa, todo mundo me vê como um monstro. Por quê? Porque muitas vezes eu dava a resposta, né? Então, assim, eu dava uma resposta. E aquilo eu fiquei pensando, sabe? Mas eu falei assim, realmente, eu sou um docinho. Eu sou a docinho, né? Sabe? Eu falei assim, como que é a docinho? Ela luta, ela protege, ela faz. Eu falei assim, sou eu mesmo. Sou. Reconheço, tá tudo certo. Sabe? Aí você fala assim, pronto, se vestiu. Não, aquilo me trouxe uma dor primeiro, porque eu não me reconhecia assim. Eu não me reconhecia dessa forma. E foi quando, assim, todo mundo, na hora que as pessoas querem alguma coisa, elas querem da forma que elas imaginaram, né? Então, elas querem ouvir com todo carinho, com todo fator, mas ninguém imagina, muitas vezes, o que está atrás de você, né? Naquela época, eu dirigia 2 cursos de médiuns, eu dirigia a casa, eu tinha direção em São Paulo, tinha um monte de coisa. E tinha minha vida pessoal. E aí, assim, eu ainda tinha que ter um tom de voz que era para acalmar, sabe? Que era para me dizer, eu não podia ser eu mesma, né? Elétrica, ó, vou te ajudar, tal, mas calma, sabe? Eles queriam o quê? Queriam que eu pegasse, colocasse no colo, era a forma disso, entendeu, Ana Paula? Então, muitas Entendi. vezes a gente tem isso. Existe uma ilusão que o outro vai fazer aquilo que eu quero, e não vai acontecer, porque a gente não sabe o que está envolvendo o outro. Qual é a pressão que o outro tem? A gente não sabe, não tem a mínima ideia, sabe? Então, assim, e aí quando me falaram que eu era docinho, eu fiquei assim, uns dias sem, sabe? Me sentindo triste, eu falei assim, nossa, né? E aí depois eu assumi, eu sou docinho mesmo, bora, né? Porque a docinho, se piscar, ela já tá na... Eu nunca agredi ninguém. Nunca bati em ninguém. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu vou pegar aí um gancho, para ver se eu entendi mesmo. Você ficou assim chateada ou será que eu sou assim? Porque as outras pessoas não te viam como você se via naquela circunstância.
Sim, né? eu sempre Então, me eu vi. acho que eu sou uma pessoa amorosa, mas ninguém me vê com amorosidade, todo mundo vê, achando que eu sou brava. Assim, um Então, exemplo, assim. então assim, por quê? Você se sente amorosa porque eu vou falar de mim. Eu Sim, achava que eu estava ali, eu estava dando o meu melhor para as pessoas, mas elas queriam que eu fosse uma coisa do que jeito talvez delas. não vou ser nunca. Eu vou te responder. É assim, porque eu mesmo pensava assim, dentro da casa espírita não tinha uma pessoa que eu tinha que ver. Tinha dia que eu tinha 20. Tinha dia que eu tinha 20, né? Então, assim, eu tentava passar o meu melhor, mas se você quer aquela vozinha água com açúcar, aquele acolhimento, não ia acontecer, não ia dar, É, né? Pessoas têm uma não, preguiça. Como é que eu é, entendi. Silvia? As pessoas queriam que falasse mais com uma meiguice, né? Com aquele denguinho. Eu entendi, mas É é isso isso aí. mesmo. Eu acho que às vezes a gente se vê de um jeito e as Eu acho pessoas veem a gente de outra maneira, é, não é? A gente se acha, eu acho que eu sou boa, mas as pessoas falam, nossa, como ela é maldosa. Qualquer coisa assim. Eu estou pondo um exemplo. Então, e é assim, Então, e a aí gente na tem que hora que me fazer o quê falaram, com isso? então, assim, na hora que me falaram, você é docinho, é aquela coisa, vai, assiste uma Meninas Superpoderosas, assiste a docinho e vê. Ela é a que protege as irmãs, ela é a Ah, que vai para briga, ela é a que protege lá o professor, ela faz tudo. Ninguém brinca com ela, ninguém tira a farinha com ela. Eu falei assim, não é bem assim, comigo sempre tiraram. Mas eu falei assim, se é para, né, assim, não é tão delicadinha. Não, não sou. tá certo. Não, não sou meiguinha. Não, não sou. Não, era isso que eu queria. Não. Não É sou, não isso sou então. meiguinha, não sou, não. Eu sou, assim, eu sempre fui prática. Eu sempre fui prática no sentido assim. E aí? O que que é? É reconhecer. E aí, é uma sombra? Não é? Aí depende do que naquela época foi uma sombra, doeu. Depois eu amadureci e falei assim, realmente eu sou assim. E tá tudo certo. Tá tudo Tá certo para certo, mim. entendi. Você Entendi. entendeu? Porque assim, eu não posso ser aquilo que eu não sou. É. Aquilo que vem da Então, imaginação do outro. então que a gente, O então outro, a conclusão é que a gente tem que ser o que é. sim, Não tem que se transformar para não, agradar, nem não. A gente tem que ser o que a gente é. sim. Assim, estou satisfeita com isso, tô Se você bem. está satisfeita com isso, assume a sua responsabilidade nisso. Entendi. Eu estou Entendi. bem com isso, está tudo certo. Tá tudo certo. Porque é aquilo que a gente fala. Quando você chegar no plano espiritual, você vai responder para quem? Para você mesmo. Pedrão não vai chegar e falar assim, essa Vou aqui é a chave. perguntar, É a né? nossa consciência. Agora, se eu for fazer tudo que o outro quer, porque o A outro gente quer se, daquela maneira, é a minha a gente consciência que vai pesar. vai ficar pior. Vai Então, ficar pior. assim, às vezes, se tem sonhos assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Bom, é linda e maravilhosa, então vai lá e faz. É, Tá tudo certo. Mas, é aquilo que assim, não cobre do outro sim, aquilo que ele acha, né? Tanto que hoje as pessoas, são poucas as pessoas que me chamam de docinho e tá tudo certo. Não me sinto doída, não me traz nenhum tipo de dor, entendi. entendeu? Entendi. Essa colocação que eu queria, eu fiquei pensando, tá certo. Faz pensar, então, assim, eu tô trazendo o meu exemplo. Sim, Uma é, sombra que eu não reconhecia e que não mostrou, tá tudo certo. Às vezes a gente não vê as nossas sombras, porque a gente acha que é de um que jeito, né? E as pessoas veem a gente de uma outra forma. É isso aí. as pessoas olharem a gente de uma outra forma, Leda, é uma via de duas mãos. Por quê? Às vezes a gente é realmente aquilo que a pessoa está falando.
Mas a gente não se enxerga daquele jeito. Eu tive a convivência com uma pessoa que ela dizia que ela era extremamente como que é? Sensível. Trabalhava comigo na Casa Espírita e falou assim, pô, se ela é sensível, eu sou uma bailarina. Ela se via, né, daquele jeito. Ela se via dessa forma, eu sou sensível, eu sou sensível, eu sou sensível. E ela passava o tempo inteiro falando que era sensível, era sensível. Eu vejo assim, quando a gente... É a mesma coisa. Quando você falar, eu sou muito humilde. A humildade a gente não precisa falar. A gente exemplifica. Quando a gente começa a falar muito que a gente é, porque a gente está tentando se convencer de alguma coisa, De alguma coisa. né? Então, assim, ai, eu sou muito boa, eu sou muito boa, eu sou muito boa, eu sou muito boa. Não sei, né? É. Comigo não está sendo. Aí vem a maledicência. Comigo não está Comigo sendo. não foi. Tá certo. Comigo não está sendo. Entendi. Mas a mente humana nos traz tudo isso, tá? Então, ó, quando a solução da proposta pela espiritualidade é do autoconhecimento, então conheça a ti mesmo. Quer dizer, Jesus falou isso, o Livro dos Espíritos veio, deixou uma questão nesse sentido. A gente se conhece? A gente conhece o nosso lado bom e o nosso lado sombra? Então, Mas às lá- vezes a gente. Então, era isso que a gente vai voltar naquilo lá, né? Porque às vezes a gente acha que se conhece, acha, mas, nem sempre aquilo que a gente pensa que não dá, não está certo, não é aquilo. Não, as outras pessoas não veem desse jeito, você não transmite isso. Fica só lá guardado para você, você acha mas não passa isso, não transmite. Mas por que a outra pessoa tem tanto peso? Não, então, porque se você se acha de um jeito, se você acha que você tem certeza que você é de um jeito, eu acho que você tem que, como falo, transparecer isso, aparecer. Eu não posso dizer, eu sou uma pessoa tão boa e fazer um monte de maldade. Eu acho que assim, Leda, eu não consigo Eu também não estou conseguindo me explicar fechar direito. muito nisso, em relação a essa ideia, sabe por quê? No sentido assim, que nem eu sempre, ultimamente eu tenho falado, eu sou um trator. Eu falo, eu sou um trator, né? Aí todo mundo fala, como que se fala assim que você é um trator? Eu falei assim, eu sei que muitas vezes eu tenho um peso, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem pessoas que confiam nesse trator. Sim, tá certo. Tem algumas pessoas que param e olham assim, tudo bem, você é um trator, mas você tem um sentimento bom, e eu seguro na sua mão, entendeu? Mesmo você sendo um trator. Então, é isso que eu falo, eu não deixei de ser eu mesma Você para poder agradar atender os outra outros. pessoa, né? Então tá. Então é assim. Eu vou ter o maior respeito, eu vou ter todos os olhares, que nem hoje. Hoje eu estava com as minhas coisas aqui em casa, porque eu estou em reforma, e me chamaram, eu parei, fui, atendi a pessoa, tal. Perguntei o que ela queria, resolvi. Ontem eu também estava com as minhas coisas aqui de casa, também outras pessoas. Então, assim, eu sou o trator no sentido que eu vou O que tentar você acha? me segurar, vou tentar trabalhar, vou estar ali, mas calma aí. Na hora que vem alguém a mim, eu vou parar, porque é isso que eu vejo, entendeu? Entendi. Quando eu falo que eu sou um trator, é no sentido que, assim, as pessoas muitas vezes querem escutar algo que não vão escutar de mim. No sentido, ó, eu não vou poder falar, a vida tá fácil, a vida não tá fácil. A gente tem que orar e vigiar. Eu não vou poder andar por você. E muitas vezes a pessoa quer ouvir isso, sabe?
Eu vou estender a minha mão para você, mas você vai ter que andar. E muitas vezes a pessoa quer A que... pessoa não quer Não, andar. A pessoa não quer não. andar, né? Fica A pessoa quer esperando que que o eu ande, outro faça. eu ande por ela. Então, por isso que eu falo que eu sou um trator. Mas não significa que eu não tenha sentimentos. Então, Sim. talvez as pessoas não entendam qual é o significado do trator que eu quero dizer. Né? Mas aí você tem certeza do que você está plena nisso. Eu sou assim. E, e pronto. Às vezes a gente tem, a gente acha que é de um jeito, mas não está firme ainda, não está com essa. Você precisa trabalhar mais aquilo, eu acho. A gente talvez tenha que tirar as próprias... tirar os próprios véus, Isso. sabe? Que vai incomodando, que a gente vai sonhando. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente estava num mundo cor-de-rosa e esse mundo cor-de-rosa não existe. Não O que existe. existe Isso é um mesmo. mundo de autoconhecimento, num mundo que uma hora tá rosa, mas no outro lado tá um violeta para um roxo, para um marrom, e tá tudo Sim. certo. E eu É vou isso. pegar e fazer disso o meu melhor, né? É. Mas tem gente que não consegue ter essa habilidade. Acha que o mundo tem que ser cor-de-rosa, né? E aí, quando às vezes pega, assim, conhece pessoas com mais, com uma postura diferente, né, nesse sentido, e olha que eu não me acho que muitas vezes ainda esse trator está meio quebrado, sente, né? Porque tem pessoas que têm uma posição bem assim, tá tudo certo. É pão, Hum. pão, queijo, queijo, toca a vida É. e ela não está errada, eu não sei o que aconteceu com ela. Mas vamos voltar para cá. Quem me chama, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. Aí, ó, a solução proposta pela espiritualidade é a do autoconhecimento, referendada posteriormente pela psicologia, no dizer do Jung. A iluminação depende de quanto nos tornamos conscientes da nossa escuridão, isto é, da nossa sombra. Aquele conteúdo inaceitável que tentamos evitar a todo custo, mas que não se aparta de nós e por muitas vezes nos controla. É isso que a gente tem que ter. A gente tem algum sentimento que a gente joga lá de baixinho do tapete que controla a gente? Acho que sim. Acho que sim. Acho Então, que sim. esses são os que a gente mais precisa trabalhar. Porque se ele controla, ele está controlando de uma maneira inconsciente, porque você não deixa vir. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira consciente e entender por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu sinto de uma maneira diferente? E essa pergunta, as respostas são individuais, porque cada um vai ter um sentimento diferente. Cada um vai ter uma coisa que vai chamar mais atenção ou não. Por que me incomoda, né? Porque eu não gosto, por que me incomoda, por que eu não fico bem. Entendi. É isso. Hoje tá, a Ana Cláudia nem abriu. Hoje está papo cabeça, Ana Cláudia. Hoje está papo cabeça. Tá cabeça, Hoje porque quando a gente pensa nas sombras, que seriam os defeitos, aí vem muita coisa, né? E aí eu estava tentando entender um ciclo, que é reconhecer para trabalhar isso e amenizando. Não seria isso? é. Porque eu não vou me livrar sem me livrar. Eu Não só estou existe um passe de pensando, mágica. Valéria. Não Aí eu existe um estou passe aqui. de mágica. Não existe. A gente vai ter que ir reconhecendo, ir trabalhando.
Isso. E compreendendo, né, o porquê Aceitando. de tal coisa, né, Mas ressignificando. é difícil, porque eu estava pensando, nós temos muitas sombras. Quando você É, para, e é o que você falou, nunca tinha pensado antes assim. Eu tenho esse defeito e tenho, entendeu? Por isso que é um papo cabeça, é um papo para pensar, para ressignificar o que que eu vou fazer agora com tudo isso. Sabe por quê? Eu achei interessante, né, eles continuarem essa lição, no É, sentido assim, tudo bem, vocês, que nem nós conversamos na semana passada, flores e lixo, tá, tudo bem. Ah, uma hora eu sou flor, outra hora eu tenho lixo. Tá, tudo bem, o que que tu faz com o lixo? isso. É então, o que pegou, que a gente para pensar. E eu quando acho que a esse gente lixo tem vem forte, é, né? tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer, aceitar e começar a trabalhar. E aí, vamos lá, né? E Trabalhando. aí, assim, ó, vamos parar para pensar. Não existe a dor do crescimento da criança. A criança, quando dá aquele estirão, Dói, não dói o corpo, não dói, fica. dói. Uma coisa para gente. A gente não vai passar sem a dor, É. né? De reconhecer. E aí, assim, vamos tentar chegar aqui para ser mais fácil. Tornar-se consciente da própria escuridão é se conhecer lá no fundo da alma. Não é saber o que sou por fora, minhas personas. As minhas personas, eu sou uma pessoa muito feliz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um trator, é uma persona. Isso é uma persona. Mas conhecer quem eu sou por Lá dentro, dentro, no quem eu sou fundo por da dentro. alma. Teremos uma resistência nós teremos essa resistência ao nos depararmos com aspectos desagradáveis do nosso eu inferior. Não é agradável, a gente vai ter essa resistência. A gente não quer ver, mas para crescer a gente precisa ver. É muito provável que nos vejamos egoístas, é o que a gente vai ver, orgulhosos, mesquinhos, agressivos, ciumentos, invejosos e, naturalmente, tenderemos a negar ou a nos afastar desse olhar. Quem gosta de se ver egoísta, Invejoso. orgulhoso, mesquinho, agressivo, ciumento, invejoso? Quem gosta? Mas parando para pensar, se a gente fechar os nossos olhos, a gente já não vivenciou isso. Já. Aí a gente vai começar com aquela história. Como que é? Invejinha branca. Ah, Como que é? É o ciúminho. É o orgulhinho. não tem, né? Inveja é inveja, orgulho é orgulho, ciúme é É só ciúme, uma né? baguncinha. Não tem. Não dá E para aí, amenizar. a gente aceita isso ou a gente realmente coloca para debaixo do tapete? A Ah, gente aceita. A acho gente que está depende. aceitando já. A gente Eu já acho que a Concorda, aceita, gente Jane? já aceita. enxerga. Então, a gente aceita, mas não é toda hora que você vai dar o passo. Uhum. Joga um pouquinho para o lado, você viu. E aí é que tá, você tem que encarar, né? Aceitou, mas e aí? Vou só aceitar e vou ficar assim? Vou ter que encarar para não fazer, entender. É isso que passa na minha cabeça. Vamos fazer uma analogia. Vamos voltar lá à história da cadeira. Se fosse com você não ia jogar a cadeira? Já teve tempo que sim.
Então, essa é a agressividade, que a gente fala assim, É. não, essa é a agressividade. E aí você fala assim, por que que eu sou agressivo? O que que está acontecendo comigo? Aí você fala, nunca pensei em jogar uma cadeira, tá? Mas se você responde tudo, se tu dá aquela resposta que todo mundo fica assim, hã? Qual foi a parte que eu perdi? É isso aí. É, Não Essa é uma precisa jogar a agressividade. cadeira, é. Essa é a Não nossa precisa, cadeira. é, Essa é não a precisa nossa jogar. cadeira. É. Eu sempre fui assim, na palavra. Por isso que Eu me pega também. muito. É, não é na cadeira, é na palavra. Que, Reativa. ó, Não. Meu filho fala, você é muito é, reativa. Então, aí a gente fala assim, por que que acontece isso com a gente? O que que eu estou me defendendo? O que que eu estou me protegendo? Por que que eu preciso agredir primeiro para me defender? Essa é a pergunta. Seria uma marca que a gente traz? Às vezes a gente está infeliz, é simplesmente uma infelicidade com a gente não está num bom dia, realmente. Sabe, quando às vezes a gente está muito pressionado, às vezes às vezes são as marcas do passado, no sentido veja bem, tá tudo no inconsciente, né? Aí eu já tenho aquela sombra, não estou num bom dia, aquilo vai ser uma somatória. às vezes De que eu também estou é me só defendendo, a né? gente não enxergar as nossas fraquezas e usar contra a gente mesmo. Aí a gente primeiro ataca para se defender. Eu mesmo já fiz isso. Quem, Silviane, quem O nunca fez? ataque, o Quem ataque não é a melhor defesa? O ataque é a É, melhor defesa. é um ataque é a melhor nota, defesa? mas é, né? Quem nunca atacou para se defender? Não está aqui, né? Todos nós já fizemos. De uma forma, de outra, mas todo mundo já fez, sabe? De uma forma consciente, de uma forma inconsciente, mas todo mundo já fez. São as cadeiradas, né? Que a gente São dá. as cadeiradas. E o egoísmo? Ah, sim. Hum? É, às vezes eu acho que eu sou tão boazinha, mas quando eu vejo eu estou sendo egoísta. Só egoísta. E o egoísmo? O que Então, nós fizemos? egoísmo, assim, eu não consigo me ver muito egoísta, não. Esse defeito aqui, essa sombra, eu não consigo me ver muito nele, não. Não. Não, não consigo me ver nele. E o orgulho? Ah, orgulho, sim. E Eu já a me vi muito mesquinharia? Mesquinharia? Talvez, em algum momento eu tenha sido mesquinha. Às vezes, assim, a gente pode ter todos eles, mas num grau diferente, né? Hum, eu acho que nós temos todos, Mas num grau diferente. mas num grau diferente, é isso Vamos, mesmo. ó, é só a gente falar assim, como que a mas, gente divide né, as coisas? me- Como que a gente divide filho? Filho é um teste enorme. Dividir filho? Dividir? A É, dividir atenção com o filho. pai, com a mãe, ser separado, né? Ah, entendi. Aí se chega as É, namoradas. hum, Hum. As noras. Hum. Vamos lá. A gente começa a Não, testar a por mesquinharia, os enquanto ainda ciúmes. estou tranquila com a minha nora. Eu com as namoradas, eu estou tranquila, eu sou a tia do bem, tem Aí você é problema. tudo bem. Ainda fazem coraçãozinho para você, então tá tudo certo. Fazem. Aí o Diego ainda fala, eu desmancho e elas ficam falando contigo, e eu tenho culpa. É porque eu não me meto, né, Valéria? Tô nem aí.
São essas Eu acho coisas, que às vezes, assim, ó, que nem filho não pegou, então o que que pega? É. eu Marido, não. marido, Eu Marido já. talvez pegue o ciúme, né? Marido, pegue o ciúme. Egoísmo com o marido? Minha sogra já morreu, já foi. Mas ela também era tranquila, tadinha. Não, ele era mais comigo do que com a própria mãe. Eu acho que é como a Ana Cláudia disse, a gente tem um pouco de tudo. Uns são mais gritantes que os outros, né? Mas cada um tem uma proporção, né? Uns vão ter Sim. mais disso, outros menos daquilo, porque mas nós faz somos cada pensar, um né, é essa diferente. relação. Gabi, abre a Sônia pra gente. Sônia chegou dos passeios. Ai, que delícia. Sônia chegou. Desculpa, nós estamos só com uma diferença de horário, mas eu falei é 8h30 que eu tenho que entrar. Não, era 7h30 que eu tinha que entrar, desculpa. Tira, sem problema. Quem sabe também uma sensação de culpa nos acometerá. A culpa também não é legal. A culpa também é uma sombra. Eu sinto muito isso. Isso é bem gritante em mim. Então, a culpa, às vezes, quando eu reviso meu passado, às vezes ela vem. Mas aí eu já logo mudo meu pensamento e falo, mas Solange, aquela época era outro momento. Então, eu já logo, sabe, quando eu vou lá visitar meu passado, eu falei, caramba, fiz aquilo outro. Não, mas aquilo foi outro momento, eu já não sou mais assim. Então, eu já não fico pensando muito, porque senão realmente é ruim, isso faz mal, né? Faz bastante. O objetivo, porém, de. Eu posso só falar uma coisa, Valéria? Essa Pode. culpa que a Solange falou é a culpa de quando você faz alguma coisa. Agora, tem aquela culpa também de quando você sempre se sente culpada por tudo, né? Mesmo que É, a culpa não seja sua. Mas é. então, por que a gente se sente É, culpado então, por é isso que eu tô tudo? falando, é uma sombra isso, né? É uma Você se sombra. sente culpada, por uma coisa que você não fez. Uma coisa é você sentir a culpa por aquilo que você fez. E outra coisa é você sempre achar que você é culpada de alguma coisa. Então, eu acompanho muitas pessoas que são consteladores, né? E aí eles falam que isso é a criança ferida. É aquela criança Interessante. que quer agradar, está sempre ali pronta para agradar, agradar, agradar. Então ela acaba pegando a culpa de tudo. Ela é culpada por tudo, sabe? Hum, Aí ele assim, tem alguns que tem exercícios que são interessantes. Mas por que isso? Essa criança precisa agradar, sabe? Aí vem lá da primeira infância. Algo hum, que aconteceu, algo que ficou ali marcadinho no inconsciente e que grita até a gente conseguir resolver. E assim, às vezes você nem está na cena, mas você se sente culpada por ter acontecido aquilo. Você se sente responsável. é, É a criança doída. E é meio cansativo. eu Karina, não. Oi, não tô pensando. Não é coisa que acontece com frequência, mas eu já tive alguns episódios assim. Não sei por quê. Vou tentar buscar isso, mas alguns episódios eu já tive. é, dá uma pensadinha, Uhum. mas a gente, assim, é uma libertação não ter culpa, né? Nossa. A gente se libertar disso. Eu não sou culpado. Você sabe, uma coisa interessante? Quando meu irmão começou a ficar doente, que meu irmão ficou doente depois da fase adulta, né?
eu me sentia muito culpada. Engraçado isso, né? Culpada assim no sentido de falar, por que com ele e não comigo? Me questionava, né? E uma vez eu ia numa médica e ela era, ai, agora eu não vou lembrar direito, é, a parte assim de religião, filosofia que ela fazia. Mas aí eu conversando com ela conversava muito com a gente, tudo, não sei o que, ela sabia da história toda da minha família, né, e tudo, da minha mãe, com meu irmão, tudo, e ela me falou assim, você, espiritualmente falando, né, porque tinha uma parte espírita nela, né, ela não era espírita, mas no que ela fazia, ela tinha uma parte espiritual. E aí ela falou assim para mim, você não é desta família, a sua família é a do seu marido. Você está nessa família para ajudar. O problema do seu irmão, espiritualmente falando, seria com a minha mãe, né? E não comigo. Enfim, o que ela me falou, se é verdade, se não é, se é coisa espírita, kármica, sei lá, não sei. Mas aquilo me trouxe uma paz tão grande, por isso que eu estou falando de culpa. Aquilo ali me trouxe uma paz, eu consegui encarar aquilo de uma outra forma, que era uma coisa antes para mim muito dolorida, e dali em diante eu consegui encarar a doença dele de uma outra forma, que não era comigo, era como se eu estivesse vendo a parte, entendeu? Não é estranho? É bem estranho, né? Assim, eu vou te dar um exemplo. Não estou dizendo que seja certo ou errado, tá? Aham. Na minha última cirurgia que eu fiz ano passado, eu fui fazer constelação, Hum, né? Eu fiz constelação em São Paulo. É, E a moça que eu fiz constelação, ela falou assim, você vai constelar o quê? Eu falei assim, eu vou constelar o câncer, né? E quando eu fiz a constelação, foi muito interessante, que eles marcavam, assim, o câncer a, vinha das mulheres da família, entendeu? E, assim, existiam problemas, nas mulheres da família, na linhagem, né? Então, era a linhagem toda da minha mãe, porque a gente puxa mais o lado materno. E aí, é, eu vim para resgate, hum, porque geneticamente o câncer, o meu câncer não se explica. Eu não tenho geneticamente, assim, eu já fiz diversos testes, as crianças, ninguém precisa se preocupar, hum. entendeu? E assim, eu achei interessante. Então, assim, em algum momento eu me coloquei à disposição para vir resgatar tudo isso. Entendi. Vamos embora. Vamos embora. Bora. Então, bora. Ó, o objetivo, porém, de conhecer a nossa escuridão não é de nos culparmos e nos deprimirmos. Deseja-se apenas o reconhecimento de que nossos aspectos inferiores nada mais são do que as zonas de que o amor se ausentou e de que o ego, então, como mecanismo de defesa, se apoderou para nos proteger das próprias carências. É legal isso, né? Então, a gente, para não doer, para a gente não sentir dor, o que que a gente faz? A gente vai e colocamos uma sombra. A gente Muito trabalha no ego. interessante. Porque temos as nossas carências. Ó, a gente já descobriu o mecanismo, então a gente já sabe, temos carências, estamos trabalhando isso no grupo da tarde, temos tudo isso, e aí? Dá para trabalhar as carências, saber de onde que vem, para trabalhar essas sombras? E aí tem lógica? Cada coisa cada sombra dá para a gente buscar lá, foi uma carência mesmo? Agora está mais fácil de buscar. Não acha?
Muita carência. Nós somos carentes. Mas a gente assume essa carência? Sônia, hoje eles estão terríveis. Estou no silêncio, Sônia. Me Total. deixaram aqui. Ninguém falou nada. Sônia, me Eu deixaram acho, aqui, Sônia. eu acho que a gente tem carência de todos os lados. Carência da parte familiar materna, da parte familiar paterno. A gente tem carência de todos os lados. Na parte, quando você tem filhos, você não quer soltar a pipa, não é? Filho não é que nem uma pipa, você tem que dar a corda, a linha para que ele suba, e depois que ele subiu, saiu do seu controle, não é? Então, mas a gente tem carência da falta de filho, da mãe, do pai, de tudo quanto é lado a gente tem carência, e a gente tem que arrumar um jeito de trabalhar isso. Acho que é por isso que eu estou aqui, então. Porque assim, ó, Ai, nós somos capazes de trabalhar essa carência, não somos? somos, sim, somos. Por Né? exemplo, eu sou uma pessoa, sou de Touro, portanto, eu sou muito ciumenta. E uma época, quando bem mais jovem, eu nem era casada ainda, eu dei um tamanho de um escândalo na minha família por causa de ciúmes. Aquilo me fez tanto mal, mas tanto mal, que eu falei, eu vou trabalhar esses ciúmes, porque isso não é correto. Ciúmes assim, bobo. Você sabe que eu consegui, mas eu ainda sou ciumenta. Eu Você é uma falo assim, ciumenta controlada, é isso? controlada, exatamente. Eu falo para todo mundo, vocês sabem que eu sou ciumenta, então toma cuidado. Mas nunca mais eu tive ataque de ciúmes, porque eu trabalhei aquilo de tão feio que eu achei da minha atitude. Eu fiquei com vergonha da minha atitude. Então eu sei que eu tenho no meu zodíaco que eu sou ciumenta, mas trabalho muito, muito, muito bem. Então é a mesma coisa que você falou, a carência também você pode trabalhar, não pode? Pode. Basta você saber, né, que você tem esse defeito ou qualidade, não sei, né? Mas a gente tem jeito de trabalhar, sim. Como vamos trabalhar a nossa carência nessa semana? Hum, Como vamos nos abraçar? Como vamos nos acolher? acolhendo Vamos, os outros. universitários. Começa por aí, acolhendo o outro, porque a partir do momento que você é acolhida, você retribui, não é? É, mas assim, agora a gente vai ter que trabalhar um pouco no individual. A gente não vai poder pensar ser acolhida pelo amiguinho. A gente vai ter que se acolher primeiro para depois acolher o outro. Então, a carência, a gente vai começando fazendo um exercício de como vamos nos acolher, primeiramente. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Vamos terminar. O ciúmes, por exemplo, pode ser visto como um defeito. Porém, antes de tudo, é apenas um sintoma de insegurança pela falta de amor por si mesmo. Não adianta combater o ciúmes reprimindo-o se não olharmos para a causa do nosso sintoma, que é a deficiência do amor próprio. Somente assim poderemos curar verdadeiramente as nossas feridas interiores. A carência tem muito disso também, entendeu? É aquela coisa que, assim, se eu me sinto bem, se eu estou segura, eu estou bem. Tá Não bem, é é verdade. orgulho, é estar segura, é estar se sentindo bem. Por que você conseguiu manter esse controle? Porque você amadureceu. E você não se sentiu bem, e você foi buscar isso dentro de você. Por isso que eu É, falo. então a gente pode aplicar isso para qualquer sentimento que não seja positivo, né? É, a gente Mas é pode. difícil, hein? É difícil. A Por isso gente que eu tenta. falei, o que vamos fazer essa semana? Vamos lá, vamos dar dicas, como vamos trabalhar o nosso amor próprio.
nos A amando nossa mais, carência. achando a gente assim, bem positiva, bem legal, bem tudo. Nada de depressão, né? Vamos escutar músicas Sim, Cantar, dançar, alegres. muito bom. Vamos escutar músicas alegres. Vamos abrir a nossa janela e agradecer esse sol lindo e vamos sentir este sol. Aí você fala, onde que tem sol em Santos? É que a gente mora no interior, tem um sol para cada um, né? Mas tá tudo certo. Aí vocês imaginem a chuvinha que também ajuda as plantinhas. Vai, vamos lá. O que mais? Vai falar, eu sou poder, luz e força. Isso aí, eu sou poder, Olha! luz e força. E todo Ah, e dia. aí, o que mais? Eita, descansar um pouco, curtir, ficar sem fazer nada. É, ver um filme legal, né? Uma Né? comédia, né? Ai, que delícia! Uma comédia. Ai, com pipoca doce, ver uma comédia com De pipoca doce. Ainda não novo, comia pipoca doce, ainda Valéria. não comia pipoca doce. Caramba, não dá para mandar uma pipoca doce para você? Não comi pipoca doce. Foi. O que mais? Como a Sônia falou, se permitir se amar, aquele momento de você parar e se amar. É bom, escutando a música, dançando, Ah, um momento vale, seu. vale. Netflix, Oi, é coisa Ana boa. Paula? Não, tô falando, assistindo um filme, ver coisa boa, ver coisa gostosa, fazer o que você gosta, né? Não o que É, você é obrigado, né? Tirar um tempo para você fazer o que você gosta. sim, isso é bom, isso é bom, isso é gostoso. Ó, vale se sentir totalmente produzida. Tá certo que não, a gente vai estar trabalhando externo, né? Não interno. Ah, mas eu Mas acho que quando é você interno. Você está trabalhando o seu interno para você. A sua autoestima também. Também, então. Eu Bora, gosto né? de estar bem para mim, não para os outros. É mó barato. Sim. Porque às vezes eu tomo banho aqui em casa, eu passo perfume, eu passo um batonzinho, eu tô sozinha. Você vai usar o perfume para outra pessoa, né? Poxa, eu tenho o direito de sentir um Então, perfume passo um gostoso. batonzinho aqui em casa, aí eu falo, Ana, não custa, Não entendeu? custa. É isso aí. Olha aí, ó, quanta coisa isso que a é se gente está amar, trabalhando, né? carência, É, autoestima. Tá vendo como sai? O que mais? Se é Primeiro a aceitar, isso. gente. se Oi? aceitar do jeito que a gente é. Uhum. Acho que é o primeiro passo para você ganhar força para se transformar. Gente, vocês vão dar risada. Eu deixo vocês darem risada. Mas se vocês me olharem toda hora e derem risada, aqui eu ganhei um novo apelido na minha casa. Eu tenho É? diversos. Eu tenho diversos, assim. Qual é Mas agora? agora, fala, Sérgio, meu novo apelido. Calopsita. Casa dos cabelos. O Os cabelo está cabelos não sempre Ah, eu de vi ficam que no tá pé. ficando lugar. com cachinho. Tá com cachinho o cabelo dela. Tá tudo para cima. Tá tudo para cima. Aí ele me chama de Xinga. calopsita. Ai, lá vem ela. E quando acorda, então fica. Tem que se aceitar, não tem jeito. Agora Então, imagina ela acordar com o cabelo assim cantando. Parece uma calopsita mesmo, né? então pronto. Aceitou fácil, Valéria. Olha, a gente tem que ser feliz, galera. Sim, com Exato. certeza. A gente tem que ser feliz. Olha, vocês viram? Eu coloquei lá, eu coloquei para um monte de gente. Eu pedi para repetir, para replicarem, né? Compartilharem. O Supera. Você viu Eu qual era a vi. música que eles cantavam? Era do Sidney Magal. Então, Devagar. assim, todos lá dançando, cantando e tal. E aquela coisa que eu me amo, né? Então, é esse tipo de coisa. Vamos lá. Ó, por isso, a sombra não deve ser combatida. Antes, precisa ser conhecida, ouvida e atendida.
E é mergulhando na sombra que vamos encontrar a nossa luz. Se a gente não mergulhar na sombra, a gente não vai encontrar essa luz. Todos nós temos. Todos nós. A gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa nada. A gente só precisa aceitar. E pensar numa coisa. Cada sombra que a gente trabalha é um passinho para a evolução que a gente está dando. A gente está começando a caminhar, porque a gente está entendendo que temos sombras e temos luzes. Mas a gente precisa deixar essas luzes saírem. E se a gente continuar escondendo a sombra, escondendo tudo aquilo que a gente não gosta, por isso que o Sérgio fala da aceitação. Aceitar isso, essa sombra, e trabalhar ela da melhor forma possível. Com muito amor, com muito carinho. E aí, estamos combinados, então, essa semana? Sim. Muito trabalho nessa autoestima. Uhum. Sônia, não esqueça de colocar sua saia rodada. Eu não trouxe nenhuma saia rodada. Ai, Jesus! Sabe por quê? Aqui nós estamos entrando no outono. Não, acho que é outono. E aqui é frio para danar. Eu só trouxe roupa mais assim, média. E eu estou passando um calor que está assim, 31, 32, mais ou menos que nem São Paulo, sabe? Então não trouxe saia rodada, mas a minha filha tem, vou emprestar uma dela. Amanhã eu já vou sair de saia rodada. Saia rodada. Saia rodada. Tira uma foto e manda pra gente, que a gente vai Sairei, publicar. Samanta. Sônia está de saia rodada. Com bastante colar no pescoço, né? Isso. Toda linda, maravilhosa. Tá Bora. bom, tá bom. E todo mundo, hein? Vão, Vai. todas chiquetosas. Eu não preciso pedir para o meu pai ficar chiquetoso, porque ele vem todo chiquetoso. Bonitinho. Todo chiquetoso. Ó, vamos cuidar de nós mesmos, mas cuidar com todo amor, com todo carinho. Nós somos filhos do mesmo Pai, e esse Pai é de misericórdia. Vamos deixar esse acolhimento e essa energia nos envolver. E nessa noite, com toda a gratidão, que possamos refletirmos sobre a nossa conversa, mas principalmente tirarmos todos os pesos, todas as tristezas, a amargura, mas olharmos como espíritos eternos que somos, que estamos em aprendizado e ganhamos um presente, que é darmos o próximo passo. Que possamos ter fé, perseverança, muito equilíbrio, para assim conseguirmos darmos esse passo. E com muita gratidão, essa espiritualidade amiga, todo o pingo de luz, todos os espíritos que nos auxiliam, nos sustentam. Nós vamos vibrar para que a paz na Terra se faça presente, tocando os corações dos homens, para que eles possam sentir o amor de Jesus, o amor de Maria, o amor de Deus, nosso Pai Criador. Levando essa luz onde há guerras, onde há catástrofes, onde as pessoas passam pelas dores, iluminando de muito amor, de muita luz, todos os hospitais, onde houver um irmão necessitado, que ele possa receber toda essa energia de luz, de amor e de fé.
que nós possamos sentir essas correntes de amor, todas as fraternidades, possamos sentir Irmã Teresa, que ampara, fortalece e abençoa. E que essas bênçãos envolva todos que estão nas ruas, envolva todos que passam pelas queimadas, acolhendo todos os animais que estão queimados. Nós vamos assim mentalizando todas as pessoas do Rio Grande do Sul na reconstrução de suas casas, de suas vidas. E que nesse instante, todos esses espíritos e Madre Teresa adentrem o nosso lar e nos abençoe, abençoando os nossos entes queridos, abençoando o nosso lar de paz, de amparo, de saúde, de muito amor. O amor que constrói, o amor que perdoa, o amor que aceita e fortalece. Que todos nós possamos ter essa semana de paz, amparo e fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus.